Quando a gente falar de obesidade, a gente vai estar se referindo a esse índice de massa corpórea acima do normal. Então, o índice de massa corpórea normal, ele vai até 25, acima de 25 até 30, sobrepeso, acima de 30, obesidade. O Vigitel é uma pesquisa do Ministério da Saúde, feita por telefone, com mais de 50 mil pessoas. Também tem críticas, mas é muito boa porque nos dá uma referência. Comparem os senhores 2006 com 2011, como aumentou a taxa de sobrepeso e principalmente a obesidade, quase 5%. Né? Nos Estados Unidos, em 2008, foram gastos 140 bilhões de dólares diretamente com obesidade. Superou os custos quando você associava tabagismo e álcool. Nós levamos 2 milhões de anos e meio para sair desta posição, numa época de extrema escassez de alimentos, numa época de intempéries, para chegar a essa posição aqui. E apenas 50 anos para sair dessa posição para essa. Vocês devem lembrar sempre que nosso organismo, quando está perdendo peso, ele não sabe se está perdendo peso porque quer ou porque está no meio do deserto sem acesso ao alimento. E nós temos, ancestralmente, mecanismo desenvolvido, são os genes ancestrais nossos que vão fazer com que a gente se defenda da falta de comida, mas não do excesso de comida. As pessoas, sob as mesmas condições, sob o mesmo excesso de caloria, engordarão diferente. E quem determina isso é a genética. Segunda informação, uma pessoa que, sob o mesmo excesso, ou um grupo de pessoas, sob o mesmo excesso de alimento, engorda menos em comparação com o que engorda mais, significa que esta pessoa aqui faz o quê? Se ela tem o mesmo excesso de comida, exatamente o mesmo que esse aqui engorda 13, esse aqui só engorda 4, que essa aqui gasta mais. 70% do que a gente gasta em 24 horas é o chamado gasto metabólico de repouso. A gente gasta dormindo ou em repouso. 70%. Cerca de 25% a 30% é termogênese da atividade física, o que eu gasto pela atividade física, e 5% é da termogênese alimentar. Isso é fruto, esses 5%, de algum mal-entendido entre os grupos de nutricionistas, quando acham que comer mais vezes aumenta o gasto calórico. Não aumenta. É muito pouco, é 5%, e é 5% do que eu como, então menos ainda. Se você for pensar, existe um subtipo de obeso, que é o obeso que tem compulsão alimentar, que esse sim tem um perfil um pouco mais, vamos dizer, adoecido do que o obeso sem compulsão. Porque esse paciente tende a ser mais perfeccionista, mais exigente e levar a dieta de uma forma mais rígida. Então, ele tem um mecanismo que se chama tudo ou nada, em que ele tenta seguir a dieta certinho, mas ele é tão inflexível, e aí é muito difícil seguir uma dieta certinho com todo esse meio que a gente está vivendo agora. Então, quando ele não consegue seguir, come uma coisinha a mais, ele fala, já que eu já comi isso daqui, dane-se, eu vou comer então por dias seguidos. Por outro lado, tem aquele cara que pensa assim, ah, não, só por hoje eu posso. Ou então, ah, não, amanhã eu começo. É aquela pessoa que é muito permissiva com a própria alimentação e que vai para o outro extremo. Ou então, eu mereço. Eu tive um dia horrível de trabalho, então eu mereço. Só que a gente merece muito mais do que um docinho, né, gente? Se a gente for parar para pensar, né, eu mereço também ter uma boa locomoção, não ter um problema no meu joelho, eu mereço me respeitar porque eu sei que eu estou comendo de uma forma direita, eu mereço que meus filhos me respeitem porque eu estou dando uma educação e um exemplo legal. Nós não vamos conseguir eliminar o alimento do mundo, e a gente está até tentando algumas campanhas para poder proteger um pouco mais o obeso, mas você tem que, no dia anterior, planejar o que vai acontecer amanhã, que eu posso, qual é a minha situação de risco, qual seria a solução para aquela situação específica amanhã que poderia me proteger de alguma forma para que eu acabe não comendo excessivamente. Além de planejamento e solução de problemas, uma outra questão é proteger o ambiente de casa, porque a única situação em que a gente está e que a gente tem algum controle sobre a alimentação, sobre o que é exposto a gente, é o meio da casa da gente. Eu tenho sempre uma preocupação quando falo sobre isso, que eu tive um adolescente, certa vez, quando eu disse para ele, vamos lá listar quais os vegetais que você gosta. Ele disse, macarrão, batata. E aí foi muito interessante, porque ele tinha toda a razão. O macarrão é realmente oriundo de um vegetal, então ele estava pleno de razão. O pão, tudo isso para ele era oriundo principalmente do vegetal.
Então, a gente tem que ter muita habilidade na hora da introdução desse vegetal, porque o vegetal vai ser muito mais difícil de aceitação. E se eu preciso conciliar uma dieta de um adolescente, em que ele não quer ficar estranho à batata frita, eu tenho que tentar ajustar uma pequena quantidade de batata frita para ele poder ter este mesmo tipo de alimento na sua dieta. Então, é até melhor, muitas vezes, do que pensar numa grande quantidade de purê de batata.